Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. A primeira vez em que eu estive frente a frente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na condição de presidente da República, eu fiz uma pergunta para ele, que depois os meus chefes da redação da empresa jornalística onde eu trabalhava disseram que eu não deveria ter feito. Foi no bairro Puti Velho, em Teresina, quando ele veio, pelos idos de 2004, 2005, fazer um anúncio de obras de reurbanização do bairro Puti Velho e de contenção de cheias que nunca aconteceram em função do governo federal, e sim das ações da prefeitura de Teresina. Eu perguntei a ele o seguinte: o senhor reclama que as pessoas hoje residem em áreas ribeirinhas, mas quem foi que incentivou essas pessoas a ocuparem indevidamente essas áreas, se não os membros do seu próprio partido? Ora, quem não lembra da história de Francisca Trindade em Teresina, que comandava ocupações de áreas em diversos lugares, principalmente nas áreas ribeirinhas da Zona Norte, que era a região à qual ela pertencia. Mas aqui não vai nenhuma agressão à memória da Trindade, porque eu gostava muito dela. O que eu estou falando é na hipocrisia do Lula, em não admitir que a grande responsabilidade pelos males que a sociedade brasileira enfrentava e enfrenta são, em sua maioria, provenientes das ideias estapafúrdias do PT e dele próprio, juntamente com seu staff, José Dirceu, Antônio Palocci, posteriormente Dilma Rousseff, dentre outros e muitos outros mais. Mas o tema desse vídeo não está afeto apenas à nossa constatação de que o PT é responsável por grande parte dos males que o país enfrenta, porque a própria população, ela também tem a sua parcela de responsabilidade, uma vez que a população, uma grande parte dela, simplesmente segue à risca. O que Lula fez na presidência da República foi realmente liberar os instintos mais primitivos, como diria Roberto Jefferson, dessas pessoas. Eu vejo, por exemplo, argumentos de que a época de Lula presidente, se todo pobre podia ter uma moto, mas todo pobre podia ter uma moto e não pagar essa moto. Todo pobre podia ter uma moto e não ter carteira de habilitação para moto, o próprio documento da moto, de emplacamento desse veículo. Tanto é que a situação persiste até os dias de hoje. De que adianta ter uma moto em situação completamente ilegal e ainda ficar devendo aos seus financiadores, os bancos, as revendedoras de veículos, que é a situação que a maior parte da população que fez essas aquisições enfrenta atualmente. Um outro problema gravíssimo que vem na esteira dessa questão aí, dos instintos mais primitivos da população pobre que compra motos, são os acidentes. Se você for ao Hospital de Urgências Zenon Rocha em Teresina, o HUT, você vai ver que cerca de 90% dos traumas físicos que ocorrem na atualidade são provocados por acidentes de motos. E acidentes provocados, por sua vez, por pessoas que não têm habilitação, cuja moto não tem emplacamento. Quer dizer, realmente os instintos mais animalescos dessas pessoas foram, infelizmente, liberados. Eu gostaria de tratar também sobre a postura da Joyce Hasselman, que eu achei, assim, de uma incapacidade completa em conviver com os opostos, né? Porque uma das atribuições da política é saber conviver com o que é diferente, saber receber críticas e, em função delas, produzir algo de bom para a sociedade, que é exatamente o que não faz a senhora Joyce Hasselman. Nunca fez, eu nunca dei um pingo de atenção para as coisas que ela dizia, para toda aquela parafernália que a envolvia. O fato dela ter trabalhado na revista Veja, depois se utilizar do nome da Veja para tentar guindar apoio junto aos internautas, depois montou um canal no YouTube que não tinha identidade, ora era uma coisa, ora tinha uma outra identificação, quer dizer, foi para a Jovem Pan, passou lá poucos meses, por incapacidade de conviver com os seus editores. Quer dizer, uma coisa é lutar pela verdade, outra coisa é conviver com a obrigatoriedade das regras. Não se vive sem regras no Brasil, aliás, em lugar nenhum do mundo. E essa senhora violou uma das regras fundamentais, um dos pilares do sistema político brasileiro, que é a confiança. Por que eu digo isso?
ela denunciou no programa Roda Viva da TV Cultura que aliás, o programa Roda Viva se transformou num palanque de futricas, de fofocas. Aqueles programas de fofoca da Rede TV e do SBT estão perdendo feio para o Roda Viva, mas é feio mesmo. Ela foi dizer que os filhos do Bolsonaro têm uma rede de 1.500 elementos que repercutem fake news. Ora, essa rede, se ela existe, ela tem que ser combatida, tem que ser enfrentada e tem que ser dizimada, porque esse tipo de violação à lei não, é um crime, não pode ser admitido. Agora, ela já sabia disso, porque essa rede ela não se formou do dia para a noite, ela não se formou de quando Bolsonaro assumiu a presidência para cá, que eles chamam de digital influencers, ou rede de fake news. Se ela existe, ela já existia durante a campanha eleitoral, da qual a senhora Joyce Hasselmann fez parte. Se ela existe, ela já existia durante 9 meses do governo Bolsonaro, do qual a senhora Joyce Hasselmann fez parte. Agora, envolvida pelas disputas partidárias em torno do PSL ou de qualquer outra sigla à qual o presidente deseja se filiar, e de olho naquele montante de recursos do fundo partidário, cerca de 100 milhões de reais que se deve destinar ao PSL, a senhora Joyce Hasselmann vai para os meios de comunicação fazer esta denúncia, fazer esta revelação. Ora, não é segredo para ninguém que existe todo um aparato de pessoas, todo um aparato virtual em torno do presidente da República e dos seus filhos. Mas é preciso ver se essas pessoas estão por livre e espontânea vontade, se essas pessoas estão sendo pagas. Claro que ninguém vai admitir que sejam pagas com dinheiro público. Claro que ninguém vai admitir que sejam pagas para praticar ilegalidades. Mas tudo isso precisa ser visto com responsabilidade, porque quando você dissemina uma informação com esse nível, com esse contexto de que existem 1.500 elementos em torno de Carlos Eduardo e Flávio Bolsonaro para disseminar fake news, o que se deixa subentender é que essas pessoas estariam sendo pagas ou com dinheiro do partido ou com dinheiro do governo. É uma bola fora da senhora Joyce Hasselmann. E um outro assunto, só para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, é com relação a uma denúncia que apareceu nesta semana envolvendo o filho 03, que é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Ele está sendo denunciado da prática de rachide, né? Rachide é aquele que o assessor recebe uma determinada quantia no gabinete do deputado ou do vereador e é obrigado a devolver a maior parte deste valor para o próprio vereador formar um fundo de campanha. Bem, é uma denúncia, precisa ser apurada. Se constatada, é necessário que sejam punidos os seus responsáveis. Mas ninguém diz nada sobre o André Siciliano, presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, cujo rachide em relação ao Flávio Bolsonaro e ao Fabrício Queiroz é só 60 vezes maior. Enquanto o Flávio Bolsonaro está sendo investigado, defenestrado, tem sua honra achincalhada, jogada na lama, se é que ele tem. Eu estou dizendo assim porque eu estou partindo do pressuposto da ingenuidade jornalística de que ele tem a honra a ser aviltada. Então, jogado na lama. Enquanto isso está lá o Siciliano, André Siciliano, com 60 milhões e 800 mil reais, que foi o caso mais escabroso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, desvendado pelo COAF. E ninguém diz absolutamente nada. Nem essa imprensa farsesca, essa imprensa teatral, e nem esta pseudo-oposição encarnada pelo PT, pelo Ciro Gomes, por essa gentalha pró-crime. É terrível o momento que o Brasil vive hoje. Eu costumo dizer o seguinte: estamos no momento em que se revive toda a situação dantesca da Divina Comédia de Dante Alighieri, As Portas do Inferno. É preocupante. O J.R. Guzzo, por exemplo, um dos grandes articulistas e jornalistas do Brasil, foi recentemente demitido da revista Veja por manifestar críticas ao Supremo Tribunal Federal. Centenas de profissionais de imprensa estão sendo demitidos por tentarem falar a verdade sobre o consórcio pró-crime que tenta acobertar os crimes de Lula e da sua gangue e tirá-lo da cadeia, com apoio institucional, o que é mais grave. E desacreditando as pessoas que hoje lutam pela verdade e pela justiça, é o caso do ministro Sérgio Moro.
Eu fico muito triste em estar vivenciando uma época que demanda tanta preocupação para uma sociedade aviltada, com 13 milhões de desempregados, 62 milhões de pessoas que não conseguem pagar as suas dívidas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e compartilhe. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.